galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar de Huawei. Pessoal, a Huawei lançou na semana que se passou o Huawei P30 e o P30 Pro, desbancando o Samsung Galaxy S10 como melhor câmera. Na realidade eles já tinham empatado, né, com o P20 Pro e com o Mate 20X também, que tem a mesma câmera. A Huawei permanece em primeiro, segundo e terceiro, segundo o ranking do DxOMark. Mas enfim, o smartphone continua com o processador da própria Huawei, o Kirin 980, então não houve uma melhora. Esse processador está aí mais ou menos no mesmo nível do Snapdragon 845. Ele não tem a mesma performance, por exemplo, do 855 da Qualcomm, mas isso não quer dizer que você vai ter uma performance ruim. Ele tem versões de até 8 GB de RAM e até 512 de armazenamento. Como vocês sabem, se não sabem, vão saber agora, a Huawei vem para o Brasil agora em maio e ela vai trazer para o Brasil o Huawei P30 Pro. Segundo informações, ele vai vir. Ele tem tela de 6.47 polegadas, que a gente pode colocar aí como tela de 6.5 polegadas. Tem uma densidade de pixels na casa de 400 ppi e uma tela Full HD Plus nos padrões 19,5 por 9, ou seja, é o padrão esticadão. Ele tem um notchzinho lá em cima no formato de gota. E o dispositivo não tem saída de áudio, ele tem uma saída de áudio que é através de vibrações na tela. Então você não tem saída de áudio. Outra coisa que você não tem é saída P2 para fone de ouvido. Se você quiser P2, você tem que ir de P30, que é diferente do P30 Pro. Ele tem bateria de 4.200 mAh, que deve durar razoavelmente bem, mas nada perto do Mate 20X que eu tenho aqui. O dispositivo realmente é focado em fotografia, tanto é que tem o melhor pontuação lá no DxOMark. Eu já sei da teoria da conspiração de muita gente. DxOMark não quer dizer nada, cara. É um bom marcador para você começar a estudar sobre a câmera ou saber sobre o dispositivo. Como eu disse, a Huawei está ranqueada nos 3 primeiros rankings, primeiro, segundo e terceiro, empatado em um caso aí com o S10 Plus, por exemplo. E eles têm 4 câmeras. O P30 Pro tem 4 câmeras na parte de trás. E as câmeras são: a primeira câmera lá de cima é uma câmera de 20 megapixels com ângulo de visão mais ou menos com field of view. Vamos mudar de field of view, não vou falar de campo de visão. Ele tem 16 milímetros. Se você num sensor full frame, seria mais ou menos o ângulo que você teria utilizando uma lente de 16 milímetros. Abertura f2.2 de 20 megapixels. A câmera principal é de 40 megapixels, exatamente. Abertura f1.6. E é aqui que a história começa a ficar legal. Nesse vídeo, no finalzinho, eu vou postar umas fotos comparadas Pixel 2 contra o P20 Pro, P30 Pro, aliás. Eu devo ter falado P20 Pro várias vezes, é P30 Pro. Vocês vão ver algumas fotos que o pessoal do Android Authority publicou e elas estão livres. E eu vou deixar o link na descrição se você quiser ver todas as fotos. E eu vou fazer uns comparativos de umas 2, 3. Pois bem, esse sensor de 40 megapixels tem aí uma abertura de lente de f1.6 que deixa entrar muita luz. E a Huawei trouxe para esse sensor uma tecnologia nova. Os sensores são formados por pixels, e os pixels de todas as câmeras basicamente, tem umas outras variações por aí, mas não vou comentar, senão o vídeo vai ficar muito longo, extenso, são geralmente RGB. Eles podem estar arranjados de red, green and blue. A Huawei fez um sensor novo que substitui os pixels verdes. Na realidade tem um filtro sobre essa camada para poder deixar passar a luz que se quer. E ela substitui os verdes por amarelos. E os amarelos deixam passar 40% a mais de luz. E fotografia luz, quanto mais luz entra no seu sensor, quanto mais luz você consegue absorver, menos ISO você precisa utilizar. O ISO é a capacidade digital de se obter luz nos sensores e maior velocidade você pode utilizar. E essas duas coisas juntas podem gerar uma foto mais nítida, né? Em situações extremas você pode ter uma foto com uma velocidade do obturador maior, que vai gerar uma foto não tremida, né? E que você pode ter uma foto mais clara em situações que você necessita ISO alto. Além disso, o sensor, escutem bem, é 145% maior do que o sensor, por exemplo, do Galaxy S10 Plus e do iPhone XS Max. 125, aliás, por cento maior. É bem maior. Então, se você juntar 40% a mais de luz que deixa passar aí através desses pixels amarelos, que é o RYB, né? São 2 amarelos no lugar dos 2 verdes.
e juntar ao tamanho do sensor, que é mais que o dobro, você tem muita luz chegando a esse sensor e a capacidade dele de ISO vai a 409.600, coisa que a gente só conseguiu ver quando a Sony lançou a primeira Sonyzinha A7S. Hoje já tem até a A7S2, não sei se a 3 já foi lançada, mas a capacidade de ISO é tremenda. E a comparação de fotos que vocês vão ver aí, vocês vão ver umas coisas, cara, absurdas. Uma coisa ruim desse sensor, dele trazer esse tipo de pixel amarelo, é que ele não tem uma curidade de cor perfeita. Então a Huawei precisou, e acho que está trabalhando ainda, porque eu vi algumas fotos meio magentas, trabalhar muito no software para corrigir isso e trazer a cor real nas fotografias. Então, você deixa mais luz entrar, em contrapartida, você tem que saber corrigir para as fotos não ficarem magentas. Alguns cenários eu vi por aqui, algumas fotos meio magentas ainda, eu acredito que deve ser corrigido via software, algumas outras fotos equilibradas, extremamente certas, mas enfim, esse é um lado ruim. Além dessa câmera, e eu gostaria de falar que essa câmera não tira fotos somente em 40 megapixels. Por padrão, você vai conseguir fotos de 10 megapixels com essa câmera de 40, porque ela tem combinação dos pixels lá dentro, né? E aí ela vai gerar imagens de 10 megapixels, bem detalhadas, com muito detalhe. Cara, eu nunca vi uma câmera que faz fotos até no modo normal, não tô nem falando do modo noite, que foi inventado pela Huawei e hoje o Pixel também usa. O modo normal já é muito bom, cara. Consegue muita luz. Não é uma câmera perfeita ainda, não existe câmera perfeita, mas os resultados que eu vi são sensacionais dessa câmera, tá? Você consegue utilizar ela também com 40 megapixels, só que aí você vai ter tipo, eu quero aumentar a foto, quero fazer um super crop, só que você começa a perder um pouco de nitidez, porque não tem essa parte do software juntando os pixels para combinar e gerar uma imagem com uma resolução menor, mas mais detalhada. A outra câmera é uma câmera de zoom, equivalente a 125 milímetros. Então, a primeira câmera é equivalente a 16 milímetros, que é a ultra wide. Não é tão wide quanto a da Samsung, tá? A da Samsung é bem mais wide. A principal, então, tem equivalência de 27 milímetros e essa de zoom tem equivalência de 125 milímetros de zoom óptico, sem perca de qualidade. O downside é que, ao contrário da câmera principal, que é f1.6, e da câmera wide, que também é f2.2, mas ainda assim é bem clara, essa câmera telefoto 125mm, equivalência, é de 8 megapixels, e essa câmera tem f3.4. Para quem conhece de fotografia, isso é muito menos luz do que a 1.6, por exemplo. Só que, cara, as imagens que eu vi divulgadas por aí geraram imagens boas até a noite, tá? Você consegue fazer um zoom até 10x híbrido, que vai juntar e já começa a perder qualidade, mas essa câmera tem zoom, cara, que vai até 50x. É óbvio que não é utilizável para extrema qualidade. É um zoom que tá ali, você pode tipo espionar alguém, fazer uma foto descompromissada em alguns casos, usando 50x, eu digo. Mas tá ali, se você quiser usar para foto ou para vídeo, você sabe que ele existe. Isso eu estou falando de acordo com as fotos que eu vi, com os reviews que eu vi, não tenho dispositivo em mãos ainda, quando chegar aqui no Brasil provavelmente eu vou conseguir, talvez consiga até antes, mas essas câmeras têm uma boa performance e boa estabilização. E para finalizar a explicação dessa câmera de zoom, que tem estabilização ótica, que é o que eu estava falando, é uma câmera que tem um prisma, pessoal. O básico na fotografia, para você ter zoom, você precisa de uma distância, quanto maior a distância da lente do sensor, você vai conseguindo fazer zoom dessa imagem. Como o smartphone é um dispositivo fino, tem duas opções para você fazer um zoom. Primeira opção seria você aumentar essa distância. Se aumentar a distância, o dispositivo vai ficar grosso. Não é interessante? Você não compraria um dispositivo tipo com 1,5 cm de espessura. A outra coisa a se fazer para conseguir um zoom numa câmera telefoto é diminuir o tamanho do sensor. Então, o sensor é o menor que existe dessas três câmeras. Então, ele é menor para que quase na mesma distância você consiga ter um zoom, certo? E ele tem um prisma que trabalha igual um periscópio de submarino para poder direcionar a luz em 90 graus e assim você conseguir um zoom, tá? Zoom óptico de até 5x e até 50x digital. As imagens que eu vi desse smartphone, cara, são realmente muito boas. Não tem imagens somente boas, tem várias imagens ruins, principalmente na câmera frontal. Câmera frontal que é de 32 megapixels. Ela também não vai te entregar fotos a 32 megapixels. Ela também vai fazer uma combinação e vai te entregar aí uma resolução de 8 megapixels.
Do mesmo jeito que muita gente fala que a câmera da Huawei é muito ruim na frontal, cara, eu tô com o Mate 20X aqui e consigo fotos muito boas. Ele erra às vezes, digamos que, tipo, 20% das vezes ele vai errar. E eu vi fotos ruins também do P30 Pro, então não tem só fotos excelentes. O que é excelente é o desfoque de fundo feito pela quarta câmera. A quarta câmera na traseira é uma câmera TOF, Time of Flight. Exatamente, é flight, não é light de luz, é time of flight, uma câmera que está aí para fazer a medição de fundo. E galera, eu não vi nenhuma foto ruim usando o modo retrato desta câmera, tá? O desfoque de fundo é perfeito. Observem que eu estou falando perfeito somente nessa hora, né? Porque tem erros nas outras câmeras, não são perfeitas, mas o desfoque de fundo, além dele ser muito acertado, ele é gradual. A Huawei trabalha com esse sensor, que é o Time of Flight, ou Time of Flight, até eu errando, para trabalhar um desfoque gradual e trazer um desfoque igual à lente de uma câmera normal vai te trazer. Ou seja, o desfoque é gradual, de acordo com a distância do objeto focado ao fundo e a distância da frente também, você vai ter um desfoque gradual que traz aí um desfoque mais nítido, não somente um recorte na área com tudo desfocado. Bom, o dispositivo é realmente focado em câmera, pessoal, realmente em câmera. Na parte de vídeo, eu devo falar para vocês que ele teve pontuação menor, um ponto só menor, mas menor do que o P20 Pro. P30 Pro teve pontuação de vídeo menor do que o P20 Pro. Mas uma coisa boa de se saber é que a câmera está aí e consegue entregar ISO extremamente alto. E com isso, com essa quantidade de luz trazida através do sensor muito maior, através dessa combinação de pixels amarelos no lugar dos verdes, você consegue fotos no modo noite excelentes. E ainda no modo normal, essa câmera vai te entregar fotos próximas do P20 Pro e do Huawei Mate 20X, do Mate 20 Pro. Só que você vai conseguir em algumas situações uma velocidade do obturador maior, como eu disse no começo do vídeo. E nestes casos você pode ter uma imagem mais nítida por ter mais tempo para a câmera congelar o momento. Galera, realmente um smartphone focado para foto não deve ser perfeito, não estou defendendo a Huawei, estou aqui para falar do dispositivo, né? Ele tem seus defeitos, não posso contar como um defeito, né? Mas ele não tem saída para fone de ouvido, que eu gosto muito. Eu gostaria da saída de áudio lá em cima, mas tem a saída através da tela de som, né? Que é através de vibração. Tem coisas, né, a se resolver. Tem um pequeno note ali, gostaria de não ter, mas é pequenininho, é igual o Mate 20X que eu tenho aqui. Não incomoda muito, mas em termos de foto, as fotos que eu vi são realmente muito boas. Estão aí na descrição e agora na sequência desse vídeo eu não vou comentar nada. Vou deixar aí um minuto talvez rolando um comparativo de fotos do Pixel e do P30 Pro, que vai estar aí na descrição também, fotos do Android Authority para você ver, testar, baixar no seu computador, divulgadas por eles. Se gostou já sabe, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e tchau, tchau. Am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay.